Câmara Municipal, até quando mudou para 29, virou uma tradição mudar bastante. Sim. Não sei como vai ser agora, porque a gente vive aquele dilema para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, daquela coisa da eleição com dinheiro ou eleição sem dinheiro. Será que a gente quer que vença só pessoas pelo dinheiro e com o dinheiro? Ou será que a gente vai abrir precedente para pessoas, igual é na empresa privada, você contratou aquela pessoa, você colocou ela ali, você deu a confiança para ela exercer aquela função, vai cobrar, mas você está contratando pela competência, pela expertise, pelo potencial dela, não só pelo dinheiro. Então é uma guerra de estruturas e aí ninguém aguenta, né? A gente já tem uma das eleições mais caras do Brasil aqui, né? Principalmente quando a eleição é para governo, a gente sente isso muito claro ali, né? Movimenta a economia, isso não é a política que tem que movimentar a economia, é a economia que tem que movimentar a política. Eu falo que hoje o nosso governo, ele é uma máquina muito pesada, sabe? Hoje o empresário, eu falo porque nós somos empresários, né? Nós que geramos mesmo o dinheiro, né? A riqueza sai disso. A riqueza sai da disso. Produção. E hoje a gente está tendo que sustentar uma máquina que ela não está... Eu vou pegar assim, já pela iniciativa privada, a gente está num processo de reestruturação de empresa, então a gente tem que cortar alguns gastos, fazer algumas mudanças, né, para a gente poder alcançar nossos objetivos. E já no poder público, não, o que acontece? Quanto mais inchada ela fica, mais o sistema, eu falo, a população fica dependente daquele sistema, que eu falo que querendo ou não, um sistema arbitrário, que é um sistema antigo, onde as pessoas, ficam dependendo do cargo público, sabe, para poder viver. E as pessoas não entraram na consciência ainda que quem sustenta a máquina pública é a iniciativa privada, é o agro, somos nós trabalhadores. E quando você pega e faz uma eleição onde as pessoas chegam para você e não é pela sua consciência política e oferece para comprar o seu voto ou em troca de um cargo ou em troca de um dinheiro para você colocar uma gasolina, você está vendendo o seu direito de liberdade, o seu direito de brigar, de você ter confiado numa pessoa. E por muito tempo, né? Não, imagina, 4 anos, né? 4 anos. Somos o salário do vereador, mais a verba de gabinete, mais tudo que ele vai intermediar, a gente vai ver o preço dessa conta, né? O quanto é complicado. A gente paga uma conta muito alta para o político. Eu falo que na iniciativa privada nós damos ali 3 meses de experiência. Eu acho que o político tinha que ter 90 dias de experiência. Sabe? Isso é uma proposta muito legal. Mas, cara, como assim? Ele também precisa mostrar resultado. Hoje a gente está amarrado nos políticos. Eles se blindaram contra a população e a população não se blindou contra o político. Na verdade, nós somos dependentes do político. E ele que dita as regras, entendeu? Porque eles fazem leis hoje que não são mais em favor da população. Eles estão criando leis ali a favor deles mesmos, para poder blindar o colarinho branco dele e para poder favorecer, às vezes, algum tipo de amizade. Como essa história de aumentar salário toda hora, né? E aí é uma coisa que sempre acontece nos 45 do segundo tempo, né? Que é o que você até questionou. E tem vereador que fica bravo aí, questiona, ou trupe de vereador. É complicado isso porque, assim, primeiro que não é um serviço que o cara faz sozinho. Não. Ele tem um colegiado, né? Não é são 29. E dos 29 você tem muito assessor para aquilo, né? Como que vai ter um ganho maior do que todo mundo, do que o ganho real da inflação? É algo a se pensar, né? E ainda mais a partir de uma capital que tem melhorado um pouquinho e tal, mas não tem apresentado resultados notórios de satisfação, de transformação, de desenvolvimento. Não está isso acontecendo, é muito claro, né? A não ser que você bote aquele óculos 3D super bonito e comece a andar na rua de Campo Grande. Aí você vai ver uma 14 muito melhor, cheia de loja, né? Você vai ver rua sem buraco, você vai ver um posto de saúde top, né? E gente feliz. Agora, o que eu vejo, muita gente preocupada, uma situação muito alarmante e, de certa forma, que necessita de renovação. Se não tiver renovação, você vai ter tudo muito igual. E o igual, num pós-pandemia, do mundo em transformação, né? Você tinha um projeto social muito bem formatado, que ele sofreu um baque gigante por conta da pandemia. E de lá para cá você aprendeu a lidar com essa questão social e econômica de outra forma, porque o próprio pós-pandemia te indicou isso, né? Que é a questão de alavanca de renda, capacitação das pessoas, a questão de encaminhamentos e fortalecimento das empresas, que também sofreram esse baque no pós-pandemia. Por que é tão complicado ainda
a gente vê isso dessa forma como uma perspectiva de política pública, de pensamento. Eu não vi isso ser discutido nesses valores que eu estou te colocando aqui, dentro da Câmara Municipal, ou pela Prefeitura, né, nesse nível, ou até pela sociedade. A gente tem entidades de classe aí que poderiam estar fazendo esse papel, né? Mas o que tem é muita loja fechando no centro, muito emprego deixando de ser gerado. Olha, o centro tá, eu falo que... Você é um recrutador, né? Quanto você recrutou ano passado, mais ou menos? O ano passado foram 7 mil mulheres. Pois é. Aí você já tem alguma autoridade para falar sobre isso. Já. E eu digo assim, o que está acontecendo, Danilo, é que assim, o centro já deixou de ser uma referência. Hoje nós estamos aí pensando muito bem se a gente tem pontos instalados no centro, porque foi um lugar onde havia muito fluxo de pessoas. Já foi forte um dia. E com a pandemia, igual você falou, a gente teve que aprender a se reorganizar. No meu projeto social, na pandemia, a gente atendeu 7.500 famílias. Mas nós tínhamos 250 voluntários. Na pandemia a gente reduziu para 14. Não faz a mesma coisa. As pessoas estavam com medo, Danilo. E as empresas que ajudavam pararam de contribuir para eles também não fecharem as portas. E tem muita gente que às vezes fala assim, mas a empresa ela tem que estar preparada, ela está organizada. Ela está preparada e organizada, mas assim, as grandes empresas ela têm um capital para ela poder aguentar um período. Aí conforme vai descendo a escala empresarial, que eu falo que hoje nós trabalhamos com o MEI, né, que é o autônomo, é a pessoa que quer ser independente, né, a pessoa que não quer mais depender do governo, não quer depender de salário mínimo. Então, outra, até tem uma segurança, né, porque, por exemplo, segurança, entre ele, às vezes, ser recrutado para uma empresa de pequeno ou médio porte, que não tem estrutura, que está para ser fechada, que está baliada aí depois da pandemia, ou ele ter a própria empresa, ter o MEI, e está associado a uma empresa grande, como é o caso do Boticário, ou tantas outras também tem esse tipo de mecanismo, vale mais a pena ele apostar nesse segundo tipo de estratégia. Sim, até porque ele vai estar lutando pelo dele, né? Sim. Ele sabe que depende ele depende dele. Depende dele, não depende de terceiros. E você vai hoje numa sessão da Câmara, até buscando o que você falou, você só vê os vereadores falando, enchendo linguiça, não vou falar abobrinha, mas enchendo linguiça. Enchendo linguiça o quê? Olha, porque a gente solicitou uma lâmpada tal, nós aqui é uma vergonha porque a rua tal. Mas, cara, o Poder Legislativo tá ali, ele tem que ser aquela ponte, sabe? De ouvir a população. Ouvir a população não é ficar levando para a Câmara para ficar falando para um presidente da Câmara que o cara, às vezes, tá ali cheio de coisa para resolver também e não tá prestando nem atenção no que os caras estão falando.